Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um bolo bem gostoso. Ele é bem fofinho, um recheio bem levinho, cremoso e azedinho. Combina muito bem, não é enjoativo. Eu sou a Gelsa Lemes e vamos para mais um vídeo. Primeiro, nós vamos fazer a massa. Para isso, em banho-maria, vamos colocar o açúcar e os ovos. E mexer em fogo baixo, mexer bem para não cozinhar as claras e as gemas. E depois, quando o açúcar derreter, é só passar para a batedeira. Bater em velocidade alta até que triplique de tamanho e fique branquinho, como vocês podem ver. Depois eu acrescentei essência de baunilha, bati mais um pouco e por fim, com a batedeira desligada, é só acrescentar a farinha. Eu acrescentei em 3 etapas, para ficar mais fácil de mexer. Eu fui colocando a farinha aos poucos e eu peneirei essa farinha 2 vezes. Eu vou fazer um bolo com 4 camadas, então eu utilizei 2 formas de 28 centímetros e eu vou cortar cada massa para ter 4 partes. E quando estiver bem integrado essa farinha na massa, é só levar para o forno a 180 graus e quando a casquinha do bolo estiver dourada e ao espetar um palito no centro do bolo, o palito sair seco, está pronto. E agora vamos fazer o recheio do bolo. Para isso, em uma panela, vamos colocar morangos picados e o açúcar e mexer delicadamente para não grudar no fundo. Os morangos, eles devem estar bem maduros para a geleia ficar bem docinha e bem vermelhinha. Enquanto isso, se inscrevam no canal e deixem um like, que me ajuda muito. Não custa nada para vocês e para mim faz uma grande diferença. E está pronto o creminho. Eu deixei uns pedacinhos de morango, mas vocês podem derreter completamente essa geleinha. E para a segunda parte do creminho, em banho-maria, eu coloquei o chocolate branco e o creme de leite. E é só mexer. Pode ser feito no micro-ondas também, de 30 em 30 segundos, até derreter bem. Eu fiz assim porque fica mais bonito para gravar. E ficou assim. Daí, é só acrescentar manteiga. Vai bem pouquinha manteiga, só para dar um brilho e uma consistência melhor. Daí é só acrescentar aquela geleinha de morango nessa ganache de chocolate. E ficou assim. Para ficar um rosinha mais bonito, eu coloquei um pouquinho de corante em pó, mas não é necessário. É só porque eu queria fazer um bolo mais colorido. E ficou assim. Agora vamos fazer a cobertura. Vamos fazer um buttercream suíço. Para isso, coloquei o açúcar em banho-maria e claras de ovos. Daí é só mexer bem, mexer rapidinho para não cozinhar as claras. E mexer até não sentir mais os gruminhos de açúcar nos dedos, como vocês podem ver aí no vídeo. Quando estiver pronto, é só levar direto para a batedeira. Daí bater em velocidade média e ir aumentando aos poucos. E bater até triplicar de tamanho. Como vocês podem ver aí, fica um creme bem branquinho. Quando estiver pronto, é só acrescentar a manteiga. A manteiga deve estar em temperatura ambiente, mais molinha mesmo, como vocês podem ver aí. E ir acrescentando aos poucos. Nesse dia que eu fiz esse bolo, estava muito quente e o creme desandou. Mas foi até bom gravar isso para vocês verem que tem salvação. Não é o fim do mundo e dá para recuperar esse creme. Esse creme é muito versátil porque é difícil ele dar errado. Eu levei para a geladeira por uma meia hora e depois voltei a bater na batedeira. E o creme ficou assim, consistência perfeita. O bolo, ele ficou assim.
A massa do bolo ficou assim e agora vamos montar o bolo. Eu retirei a casquinha do bolo e cortei cada bolo na metade. Daí agora estou umedecendo o bolo com essa caldinha, que ela é de água e açúcar. A quantidade dos ingredientes estará na descrição do vídeo. Eu estou utilizando 80 ml de calda para cada pedaço de massa. Daí agora é só colocar o recheio que a gente fez, espalhar o recheio, colocar a próxima camada de massa, umedecer novamente, colocar o recheio. Eu separei certinho o recheio em potinhos para ficar a quantidade de recheio igual. Colocar a próxima massa, umedecer, próximo recheio e a última camada de massa. Daí é só umedecer novamente. Depois fiz uma camada de cobertura. Espalhei bem e ficou assim. Daí é só levar para a geladeira para ficar durinho e ficar mais fácil de espalhar a segunda camada. Eu tingi aquele buttercream de rosa e laranja. Eu fiz rosa em cima, laranja nas laterais. Eu tingi com aquele corante em pó. E ficou assim. Ele acabou ficando mais laranja porque eu fui consertando as irregularidades do bolo e eu tinha mais massa laranja do que rosa, então acabou cobrindo um pouco. Para decorar, coloquei esses confeitos em forma de miçanguinha e fiz esses fantasminhas também com pasta americana. E ficou assim o bolo. Ficou bem bonito, bem divertido. Eu fiz para essa época de Halloween, por isso que fiz esse enfeite. E agora chegou a hora de cortar o bolo. A massa ficou muito fofinha. Ficou úmida na quantidade certa. Ficou muito fofinho esse bolo. E esse creminho de morango, essa ganache, fica muito boa. E é isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem um like e até mais!